Bom, dando seguimento então às nossas análises filosóficas sobre a questão do ser e da existência, a gente vai partir então para outro filósofo, né? Um filósofo francês, né, chamado Jean-Paul Sartre, que fez análises bem profundas também sobre o existencialismo. De certa forma, ele é o nome que mais lembra da questão do existencialismo. E aí a obra principal do Sartre é o Ser e o Nada. Então vejam só, pesada, né? Você pensar isso, né? Mas assim, conforme a gente vai entendendo e prestando atenção no pensamento de Sartre, a gente acaba entendendo o significado dessa obra. Então vamos tomar como base a primeira parte, quando ele fala o seguinte. Para começar, ele desmistifica um pouco a ideia de potência, na qual o Aristóteles já havia falado, né? A potência do ser humano, né? O ato de potência, né? Que o ser humano é potência por si só, natural. E aí o Sartre ele vai desmistificar um pouco isso. Essa potência não existe, que o ser é o que ele é. E aí o que acontece? O ser humano ele está vinculado à ideia do ser em si. O que seria a ideia do ser em si? O ser como deve ser. E aí ele vai trazer a ideia do ser para si, que daí é a volta para dentro de si. E nessa volta ele vai trazer a ideia do nada, né? Que o ser para si é a ideia do nada, é a ideia do que está para fora. E o que isso significa? Que se está para fora é uma coisa aberta, com possibilidades de mudança, com possibilidades de mudar o rumo do próprio ser. Se fosse uma coisa fechada, o ser em si, vamos dizer assim, não haveria possibilidade de liberdade. O Sartre ele vai ser o filósofo que vai dizer que o ser humano é livre. O ser humano está condenado à liberdade. Porque o ser humano é o único que tem escolhas. É o único que tem essa possibilidade de escolha. Por isso o ser humano é um ser livre. Por isso o ser e o nada. Quando vai falar o ser e o nada, ele está querendo dizer que esse nada é o ser para si. E esse nada é importante para compor a essência do ser humano. Da ideia de liberdade, ele vai dizer que isso é uma condição humana. A condição humana é a condição de liberdade. É só o ser humano que tem essa possibilidade de liberdade. Então, para fechar o pensamento de Sartre, então ele vai dizer o seguinte: não existe uma natureza humana, porque se assim fosse, essa seria a prisão da transformação, da dinâmica do próprio ser humano. E aí ele reforça a ideia do Heidegger do ser no tempo. Então, não pode existir uma natureza humana, porque cada tempo vai revelar a natureza humana daquele tempo, daquela cultura, daquele povo. Por isso, então, que ele diz, não existe uma natureza humana. Aí ele fecha, então, né, com a frase, o ser humano está condenado à liberdade. Essa é a condição humana.